Cristo Jesus. Êxodo capítulo 12, versículo 1 ao versículo 11. Segundo livro aí do Antigo Testamento, é o livro que nós vamos meditar nesta noite. As crianças, preste atenção também, porque hoje não tem salinha, então todos nós vamos estar juntos. Êxodo capítulo 12, a partir do 1, está dizendo assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o primeiro mês do ano. Dizei a toda a congregação de Israel: aos 10 deste mês, tome cada um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme o que cada um puder comer. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Vós os guardareis até o 14º dia deste mês, quando toda a assembleia da congregação de Israel o matará ao prepúcio, ou ao crepúsculo. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães asmos e ervas amargas. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a cabeça e as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. Se algo ficar dele até pela manhã, queimareis ao fogo. E o versículo 11 está escrito assim, o último versículo que eu queria ler: assim o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. Comê-lo-eis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Você pode repetir comigo? 1, 2, 3. Esta é a Páscoa de quem? Do Senhor. Amém? Você vai tomar o teu assento, por favor, e nós vamos, se quiser continuar com a sua Bíblia aberta, nós vamos meditar um pouquinho aqui na Palavra de Deus. Temos que voltar um pouquinho aqui no tempo e também na história da Bíblia e falar deste povo tão maravilhoso, grande, numeroso, que tinha um Deus muito mais maravilhoso do que eles próprios, que era chamado o Senhor Jeová, o Deus que escolheu a Israel. E esse Deus, então, um determinado dia, apareceu a um jovem chamado Moisés e o chamou lá na casa do seu sogro. Moisés cuidava de ovelhas e o Senhor apareceu a ele no meio de um arbusto. Quantos lembram desta história da sarça que ardia com fogo aqui? Levanta a sua mão. Então até as crianças já ouviram dessa história. Então era um pequeno arbusto, estava ali Moisés, um jovem, cuidando das ovelhas de seu sogro Jetro, e naquela árvore queimava um fogo, mas a árvore não acabava, não consumia, não se destruía. E do meio daquele arbusto que estava pegando com uma chama de fogo, uma voz soou, e aquela voz chamou o nome daquele rapaz desta forma: Moisés. E ele então ouviu a voz e ele percebeu que saía do arbusto, e aquela voz ainda continuou dizendo: tire as sandálias que estão nos teus pés, porque o lugar que você está aqui, na presença minha, que sou o teu Deus, é um lugar santo. Então Moisés ficou temoroso, e Deus continuou falando com ele, que havia o escolhido para quê? Para que ele se levantasse e fosse libertar o povo dele, o povo de Israel. É claro que quando nós lemos o livro de Êxodo, o nome Êxodo, quem sabe o que significa Êxodo aqui nesta noite? Quem sabe o que significa este nome no original? A palavra Êxodo quer dizer partida, assim como a palavra Gênesis quer dizer começo.
Êxodo quer dizer partida. Partida de quê? O livro todo do Êxodo, essa história maravilhosa, vai nos mostrar a partida deste povo, do povo de Israel, o povo de Deus, do Egito para uma terra chamada a terra de quê? Da promessa. A terra que Deus disse, olha, quando eu vos introduzi na terra que não é de vocês, mas a terra é minha, a plenitude da terra é minha, quando eu introduzi vocês na terra que é minha, mas que tem outro morador, que tem outros povos, esta terra para vocês será uma terra próspera. Nesta terra brotará leite das vacas para vos alimentar, e desta terra dará a vocês o mel saído e produzido da abelha, mais puro, mais fino e mais doce. Então, seria uma terra que teria como visão e pensamento que manaria leite e que manaria mel. E Deus então tirou este povo, por isso que é chamada partida. A partida do povo do Egito, que ficaram ali, segundo alguns estudiosos, uns falam que foram 400 anos, outros 430, e aí a Bíblia nos fala aqui algumas passagens que foram 430, outros falam que foram 400, mas dá um total aí aproximadamente 430 anos. Deus os tirou da terra do Egito e os levou para a terra chamada terra de Canaã, e ali o povo foi introduzido. Mas antes que tudo isso acontecesse, o que aconteceu? O que estava acontecendo? O povo estava cativo, o povo estava servindo a Faraó, o povo estava sendo escravizado para construir cidades, para construir o que nós ainda, se um dia tivermos a oportunidade, eu não tive ainda, de ir até o Egito e ver as monumentais pirâmides. Ali foram construídos por escravos, por pessoas que estavam sendo subjugadas pelo rei Faraó, pela dinastia faraônica. E ali o povo ficou aproximadamente 430 anos. Mas um dia Deus aparecendo a Moisés, Deus deu uma comissão para ele: sai, Moisés, agora, vai de volta àquele povo que você saiu dele e liberta o meu povo. Tira eles da mão de Faraó, porque eu vejo que a oração deles é a seguinte. Qual era a oração do povo? Nós nunca oramos somente para agradecer, mas nós oramos para quê? As crianças, os adultos, para poder pedir a Deus que nos abençoe. Pedir a Deus que abençoe o papai, pedir a Deus que abençoe a mamãe, pedir a Deus que abençoe a escola, pedir a Deus que nos dê inteligência, pedir a Deus que nos cure de uma enfermidade. Então há vários pedidos a Deus. E aí o povo estava pedindo: Deus nos liberte, estamos como escravos, estamos trabalhando, mas não é para nós. Estamos trabalhando para o rei, que nos está dando somente uma comida qualquer. E aí Deus ouviu o clamor, levantou Moisés, e Moisés agora volta para o Egito para libertar o povo. Mas no meio de tudo isso, queridos e amados irmãos, Moisés se sente uma pessoa que não tem capacidade de libertar o povo. Moisés se sente uma pessoa que não tem capacidade de ir até a presença do rei Faraó, um homem poderosíssimo, e falar no nome de Deus. Deus então falou com ele: Moisés, já que você se sente um homem tão inútil, sem capacidade, eu vou levantar o teu parente, o teu primo, teu meu irmão chamado Arão. E eu vou levantar Arão para quê? Para que você seja... você receba a minha revelação e passe para Arão, e ele seja como a boca de um profeta na presença de Faraó. Se você não tem coragem de falar, então receba a minha revelação, passe para Arão, e Arão vai ser como se fosse a minha boca depois de você. Assim aconteceu. Foram eles, e Deus, segundo a palavra dele, no capítulo de número 6 de Êxodo, versículos 6 e 7, falou o Senhor aos filhos de Israel desta forma. Escute bem, ele disse assim: eu sou o Senhor que vos tirei de debaixo da carga dos egípcios, livrar-vos-ei da servidão e vos resgatarei com braço forte, estendido e com grandes juízos. Eu vos tomarei eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. Então sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas
dos egípcios. Se Deus, amados irmãos que estão aqui, aparecesse para nós e falasse dessa forma, de uma maneira tão audível, tão visível, tão forte, será que nós também não faríamos como este povo? Este povo, Deus falou para Moisés, Moisés transmitiu, mas lá no capítulo 6 aqui de Êxodo, diz, depois dessas palavras tão lindas que eu acabei de ler para vocês, diz que o povo continuava não crendo nas palavras que Moisés anunciava ao povo. O povo chegou para Moisés e falou assim: Moisés, são lindas estas palavras, estou parafraseando, são maravilhosas estas palavras, mas eu não acredito que Deus vai nos tirar da mão do Egito, que Deus vai nos tirar da mão de Faraó. O povo não creu. E aí Moisés entrou em luta com Deus e com ele mesmo. Chegou para Deus e falou: Deus, eu transmiti a tua palavra para o povo. Eu falei para o povo de Israel que o Senhor vai tirar eles com mão forte, que o Senhor é poderoso, que há uma promessa para eles de uma terra, que o Senhor vai operar. Mas sabe o que está acontecendo, Deus? O povo não está crendo não. O povo não crê no Senhor, não crê em mim. E aí, Deus, ainda mais o Senhor me dá uma comissão para ir até a presença do rei Faraó e falar para o rei Faraó que ele precisa de deixar o povo do Senhor ir. Aí eles vão crer, Deus. Será que eles vão crer? Ou melhor, que Faraó vai crer em mim assim como o povo não creu? Também não vai crer. E aí Deus falou: vá para Faraó, na presença de Faraó, e fala para Faraó: deixa o meu povo ir, e o povo de Israel vai crer que eu sou o Deus na sua vida, e eu sou o Deus que vai os libertar com mão forte. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, assim então, este homem chamado Moisés chamou o seu parente Arão e foram até a presença de Faraó. A minha pergunta para vocês é: eles anunciaram para Faraó todas estas coisas, Faraó precisava deixar o povo de ir. Vocês acreditam que Faraó iria e deixou este povo ir? A Bíblia aqui nos mostra que Faraó não deixou o povo de Israel sair ali como escravo e liberou por causa da palavra de Deus. Aí Deus então falou com este homem chamado Moisés: você vai descer até Faraó e vai anunciar para Faraó que eu vou mandar pragas sobre o Egito. Sabe o que aconteceu? Deus então anunciou a Faraó, e aí o coração de Faraó endurecido, Faraó teve raiva de Deus, raiva do povo, não quis deixar o povo ir. Faraó não acreditou que Deus ia mandar as pragas. Sabe o que aconteceu? Segundo a palavra de Deus, diz que então Deus começou a mandar as pragas. A primeira delas se chama água tornado em sangue. Os rios do Egito começaram a ficar vermelhos. Os mares de toda a terra começaram a ficar vermelhos. Não podia tomar a água, sabe por quê? Porque a água era como se fosse sangue. Ninguém tinha água potável. Todas as nascentes do Egito foram transformadas em sangue. Tinha gosto de sangue, estavam todas vermelhas. Quando então Faraó viu aquilo, todas as vezes que vinha uma praga, escuta bem, sabe o que acontecia? Faraó, ele amolecia o coração para que então Moisés buscasse a Deus, pedisse a misericórdia de Deus para parar com aquela praga, para as coisas voltarem a ser normal. E aí, depois, sabe o que acontecia? Faraó dava uma promessa: eu vou deixar o povo de Israel ir. Deus está me mostrando que Ele é poderoso. Mas aí o coração de Faraó endurecia de novo e ele não deixava o povo ir. Aí aconteceu a chamada segunda praga. Deus mandou uma proliferação de rãs. As rãs infestaram o arraial do povo egípcio. Era rã para todo lado, rã dentro das casas, rã nas ruas, rã dentro do palácio. E aconteceu do mesmo jeito. Faraó amoleceu o coração, mas depois Faraó endureceu o coração. Terceira praga, a praga dos piolhos. Era piolho nos animais, era piolho na cabeça das crianças, na cabeça dos adultos, era piolho no meio da cama, era piolho em todos os lugares. Aconteceu que Faraó amolecia o coração, mas Faraó também endureceu o coração depois que a praga passou.
Quarta praga, a praga das moscas. Mosca para todo lado, mosca na comida, mosca nos pratos, mosca dentro de casa, mosca nos muros, mosca nas portas, mosca para todo lado. Quinta praga, praga das pestes nos animais. Todos os animais do Egito foram eles afetados por pragas que começaram a matar estes animais. A sexta praga, a praga das úlceras, enfermidades mortais nas pessoas e também nos animais. A sétima praga, praga da saraiva. Quem sabe o que é saraiva aqui? Saraiva é a mesma coisa de uma chuva de granizo. Saraiva é granizo. Começou das nuvens a cair pedras, a matar os animais. As pessoas morriam, algumas, e elas tinham que correr para se abrigar por causa da chuva de pedras, de gelo que caía do céu. A oitava praga, praga do gafanhoto. Começou a vir gafanhoto de todo lado, começou a cortar as plantações, a cortar os jardins, a incomodar todas as pessoas. E aí, só para vocês não esquecerem, vinha Faraó com o coração amolecido e falava: olha, rogue a Deus, Moisés, para que Deus passe essa praga, e eu vou deixar o povo de Israel sair da escravidão e ir para o lugar da promessa de Deus. A praga ia embora, e aí sabe o que acontecia? Faraó endurecia o coração por uma permissão também de Deus, e aí ele não deixava o povo sair, e o povo ficava como escravo. A penúltima praga, a praga das trevas. Não tinha dia, era trevas em todo dia e trevas durante a noite. A pessoa, se quisesse sair de casa, tinha que acender a lamparina, e ela tinha que sair com a lamparina na mão, porque o dia tornou-se em treva e a noite continuou sendo treva. E a última praga foi chamada no capítulo de número aqui 10, a praga, deixa eu ver se é o 10 mesmo, capítulo de número 11, a praga dos primogênitos. E é essa que nós vamos centralizar para falar da Páscoa. O Senhor falou então nessa última praga que ele deveria mandar, ele avisou a Moisés: sobe a Faraó novamente, e quando você chegar até Faraó, diga que eu vou passar por todo o Egito e vou ferir todas as crianças nascidas, os primogênitos, ou seja, todas as crianças que eram do sexo masculino, e elas seriam nascidas primeiramente na casa e seriam mortas estas crianças. E aí diz a palavra de Deus que Faraó, ele não acreditou, mas naquele dia, antes que acontecesse aquela praga, o Senhor disse aqui no capítulo 12 para Moisés: Moisés, é chegada a hora de vocês celebrarem um momento muito importante antes que aconteça a saída aqui do Egito, a partida do Egito. Vocês vão se reunir como famílias. Se a família tem condição, ela celebre sozinha. Se ela não tem condição, ela se ajunte a outra. Vocês vão pegar um carneirinho, vocês vão pegar uma ovelhinha nova. Ela não pode ter mancha, ela não pode ter defeito, ela tem que ser nova. E vocês, no 10º dia do mês, chamado mês de Nisan. Nisan é a palavra hebraica, que no nosso português é o mês de março. O mês de março, o mês de Nisan, deve ser então tirado no 10º dia, reservado essa ovelha, e vocês vão esperar por 4 dias, no 14º dia, toda a congregação, lá no versículo 6, ela se reunirá sozinha, uma família ou várias famílias juntas dentro da casa, vão matar aquele animal, vão separar o sangue, vão cozer a carne, não pode ser crua, e elas vão comer com um pão chamado pão asmo. Vocês devem ter visto aqui a simbologia da Santa Ceia no domingo passado, e viram que eu parti. O pão asmo era como se fosse aquele pão, um pão redondo, fininho, grande, sem fermento. Isso é o pão asmo, um pão sem fermento. E eles deveriam ali comer do cabrito ou da ovelha dentro de casa,
com a sua roupa cingida, com o seu sapato no pé, com o homem com o cajado na mão, e eles deveriam estar ali orando, buscando a Deus, comendo da carne, comendo do pão e buscando a presença de Deus, porque naquela noite do 14º dia, escuta bem, Deus iria mandar o seu anjo passar sobre o Egito. E o mais interessante, para as crianças poderem entender o livramento do Deus que vocês servem, para os adultos poderem entender o livramento do Deus que vocês servem, vocês acham que o Deus que nós servimos não nos livra, não nos guarda? Sim, todas estas pragas aqui que foram mandadas sobre o povo do Egito não atingiu nenhum israelita. Desde a primeira praga até esta praga dos primogênitos, Deus não feriu a casa de nenhum israelita. Isso eu posso dizer para vocês. E hoje, nesta noite, há motivo de eu agradecer a Deus. Sabe por quê? Porque Deus tem livrado o seu povo dos males. Deus tem livrado da peste. Deus tem livrado da praga. Deus tem nos livrado da mão do homem mau, da mão de Satanás. E eu tenho uma notícia para você. Assim como Deus livrou o povo das pragas, Ele livra você. E Ele livra a mim também, porque Ele é o nosso Deus. Você pode glorificá-lo, você pode louvá-lo e acreditar que Deus é com você, e se Ele é com você e comigo, quem será contra nós? Vale um amém? Amém? Glorificado seja Deus. Voltando para a história, aí então o povo dentro de casa, celebrando, louvando e agradecendo a Deus, diz a palavra do Senhor, que o Senhor mandou o seu anjo passar. Ele mandou então o povo comer, orar, preparar-se dentro de casa. E uma coisa muito interessante, que naquelas vergas da porta, ou seja, que nos marcos da porta, Deus disse para o povo que estava dentro da casa: vocês peguem do sangue do animal e vocês devem passar do sangue do animal nas portas. Para que isso? Para poder identificar aonde era a casa do povo de Deus, que servia a Deus, e a casa daqueles que não serviam a Deus. Aonde na porta não tinha o sangue, o anjo de Deus, o Senhor, passava e matava o primogênito. O primogênito do povo que não era de Israel, mas do povo egípcio, morreram todos. Mas do povo de Israel, eu quero que você glorifique e agradeça a Deus, não morreu nenhum sequer, porque tinha o sangue para marcar e para identificar quem era o povo de Deus e quem não era o povo de Deus. Por isso que na Bíblia, na palavra de Deus, se você olhar comigo aqui no capítulo de número 12, versículo de número 3, está dizendo assim: o sangue vos será por sinal na casa ou nas casas em que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Versículo 27 também vai estar usando a mesma expressão, passar por cima. Responderás: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou, olha aí a resposta para nós, e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Quero fazer aqui um simbolismo que vocês jamais vão esquecer. O que significa Páscoa? Páscoa para nós é isso aqui, olha, é o Senhor como um guarda-chuva, nos proteger. Vai passar por cima a chuva, vai passar por cima o anjo destruidor, vai passar por cima a praga, vai passar por cima o juízo, vai passar por cima a fúria de Deus, vai passar por cima Deus cobrando daqueles que não querem servir a Ele. Mas você que está debaixo da mão poderosa de Deus, Ele vai te proteger. Aleluia! Aonde você estiver, lá no trabalho, aqui na igreja, lá na sua casa, você e a sua família vão ser protegidos pelo Senhor. Quem pode agradecer ao nome do Senhor, agradeça nesta noite. Então, para nós, Páscoa no Antigo Testamento é o tema que nós vamos
trabalhar aqui. O que representa, o que significa Páscoa para nós? No Antigo Testamento, Páscoa representa proteção e livramento. Pergunta para um judeu que é autêntico, um judeu que serve a Deus. Não estou falando judeu de Israel, mas um judeu. É uma diferença, irmão. Talvez você ache que todo judeu serve a Deus. Não. Judeu é chamado o povo de Israel. Povo judeu, povo de Israel. Mas um judeu que serve a Deus, ele é diferente. Ele conhece Bíblia, ele conhece o que nós conhecemos, que é o Antigo Testamento. Se você perguntar para o judeu o que significa Páscoa, ele vai falar para você: Páscoa significa passar por cima, ou seja, livramento, proteção de Deus. Ali na verga da casa estava o sangue, e quando Deus passou, a casa do israelita foi livre da fúria e da sentença de Deus. Livramento. Páscoa é livramento. Páscoa é liberdade da fúria de Deus. Páscoa é sentirmos o que a irmã, juntamente com um grupo de louvor, estava louvando. Que coisa linda! É a proteção de Deus, é o amor de Deus, é o cuidado de Deus para com a nossa vida. Páscoa, vocês criança, não significa ovos de Páscoa. Isso para nós é uma celebração que não é bíblica. Dar ovos de Páscoa no dia da Páscoa, chamado ovos de Páscoa. Ovos, sabe o que significa os ovos quando se dão? E a imagem do coelhinho, fertilidade. Isso não tem nada a ver com o verdadeiro significado de Páscoa. Páscoa aqui, Deus falou com eles: reserva o cordeiro, come da carne do cordeiro, passa do sangue do cordeiro, porque eu vou passar por cima, vou matar os primogênitos, e eu vou dar livramento para vocês. E quando eu der livramento, vocês vão sair do Egito e vão ser livres para todos sempre. Nós estamos aqui nesta noite, segundo a representação do Antigo Testamento, para levantar a mão para o céu, para dizer: Deus, obrigado, porque o Senhor tem me livrado do pecado, o Senhor tem me livrado do mal, e vai continuar cuidando de mim, vai continuar me abençoando, vai continuar me tirando da escravidão, vai continuar trazendo bênçãos sobre a minha casa. Quem crê que Páscoa é isso para a sua e para a minha vida, agradeça ao Senhor e celebre a verdadeira Páscoa. Vire para alguém aí e fale isso: Páscoa, eu desejo para a sua vida proteção e livramento. Eu desejo para vocês proteção de Deus e livramento. Proteção de Deus e livramento. Precisamos ser protegidos, irmãos. Precisamos ter o verdadeiro livramento da parte de Deus na nossa vida. Mas quando nós vamos lá para o Novo Testamento, talvez para você e para mim significa algo completamente diferente. Não. Vamos ver que lá no Novo Testamento há uma grande explicação sobre Páscoa. Antes da morte de Cristo Jesus, uma semana antes, Jesus entra em uma cidade chamada Jericó, antes de chegar em uma outra chamada Betânia. E lá em Jericó, ele cura o chamado cego Bartimeu. Num dia de sexta-feira, Jesus, antes da sua morte, está em Jericó, fazendo maravilhas, curando o cego chamado cego Bartimeu. Já no outro dia, quando ele sai de Jericó, ele vai até a cidade de Betânia. E aí os dias vão se passando, mas já no domingo anterior à sua ressurreição, nós presenciamos que Jesus, ele chega até a cidade chamada Jerusalém. Por que que ele chega em Jerusalém uma semana antes da sua ressurreição? Porque lá em Jerusalém, naquele dia, Jesus entra com um jumentinho e todos pegam palmeiras e deitam na estrada e aclamam ele, dizendo: bendito é o que vem em nome do Senhor. Até agora tudo está maravilhoso, não está? Jesus está curando, Jesus está transformando pessoas, Jesus está entrando, saindo de cidades, pregando do reino de Deus. E num domingo, Jesus, que é chamado para o judeu o primeiro dia da semana, Jesus é aclamado aquele
que vêm em nome do Senhor. Todos que seguem Jesus aclamam Ele com palmeiras nas mãos, e Ele entra triunfante em Jerusalém, porque todos estão dizendo que Ele realmente é o Rei, e seja louvado, hosana, o Senhor, porque Jesus está vindo em nome do Senhor. Mas, amados e queridos irmãos, os dias vão passando, e um dia antes da sexta-feira, depois que Jesus é aclamado, na quinta-feira, da quarta para quinta, Jesus, ele vai para um lugar muito especial, chamado cenáculo, e lá no cenáculo é reservado uma mesa, um lugar já preparado. Ele assenta-se com os seus, os 12 estão ali, até Judas, e ali na mesa, eles estão celebrando justamente isso que nós acabamos de falar, que foi celebrado no 14º dia de Nissan, que é o mês de março, 14º dia. O que? A chamada Páscoa. Está Jesus lá em Jerusalém, no cenáculo, celebrando o que? A Páscoa. Ali estão os pratos com o que? Os pães asmos, porque depois da Páscoa comia-se o que? Os pães asmos. Era celebrada uma outra festa, a festa dos pães asmos. E ali Jesus, ele tomou do cálice, e dentro do cálice teve o que? Ele teve a fruta que era transformada em vinho, e ele então, pegando naquele cerimonial maravilhoso da Páscoa, que ele transformou aquele momento na chamada a Santa Ceia do Senhor, e ele deu graças pelo pão, e ele tomou do cálice e deu graças, e ele disse que tanto o pão, que significava o corpo que deveria ser celebrado em memória dele, e o cálice que deveria ser lembrado que era a nova aliança, e seria o sangue derramado na cruz do Calvário, e deveria ser celebrado em memória dele, ele fez juntamente com seus naquele exato momento. Que coisa linda! Tudo estava maravilhosamente bem sendo celebrado, mas aquela Páscoa foi a Páscoa que marcou o que verdadeiramente o Novo Testamento iria mostrar, o que seria a Páscoa para aqueles que seguem verdadeiramente a Cristo Jesus. Um dia depois, sabe o que acontece? Diz a palavra de Deus, nós não temos tempo para ler, mas segundo os evangelhos chamados Mateus, Marcos, Lucas e João também, fala que Jesus vai para o Getsemane, e ali ele começa a orar. E quando ele orava, pedindo ao Pai, depois daquele, vamos lembrar, o que estava acontecendo no dia anterior? Estava acontecendo o quê? Naquela noite anterior, Jesus celebrando um momento maravilhoso, lavando os pés dos discípulos, comendo pão, tomando do cálice, um momento de comunhão maravilhoso, celebrando e lembrando de que lá do Antigo Testamento, Deus havia livrado o seu povo, Deus havia passado por cima e preservado o seu povo, celebrando a Páscoa. Mas agora, Jesus está no Getsemane, e no Getsemane não é um lugar muito fácil de estar. Getsemane ninguém quer estar, Jesus não queria estar no Getsemane, mas ele cumpriu o desejo do Pai orando, e ele orava, e quanto mais ele orava, mais ele se agoniava, mais a sua alma entrava em uma luta com ele mesmo, uma luta espiritual, mais ele poderia estar ouvindo o inimigo falando com ele para desistir, mas ele dentro dele orava e pedia força ao Pai, e a força era para quê? Para ele continuar, porque deveria se cumprir a Páscoa no Novo Testamento, a verdadeira Páscoa através dele, ele que era o Filho de Deus. E ali quando ele orava, ele chegou numa determinada altura da sua oração, no Getsemane, que ele falou: Pai, todavia não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. E quando ele falou isso, o Pai o confortou, o Pai o encheu, e ele continuou aquela jornada durante aquele dia. Mas aquele dia foi um dia crucial, porque foi o dia que Judas o beijou, o dia que ele foi levado pelas autoridades até o Sinédrio, que ele foi julgado, e ele foi sentenciado à morte de cruz. E sabemos muito bem que a morte de cruz não foi uma morte fácil para o Senhor Jesus, mas ali, quando ele foi sentenciado à cruz,
quase no romper daquele dia, já na sexta-feira, quando ele foi crucificado, diz a palavra do Senhor, que pegaram um madeiro, fizeram com que ele levasse o madeiro, e ali, lá no madeiro, escuta bem o que foi cantado aqui nesta noite, foram colocados os cravos nas mãos e os cravos nos pés. Jesus estava ali, a figura de Jesus, venha comigo até o Calvário para nós lembrarmos dessa figura. Estava ali Jesus, com os cravos nas mãos e os cravos nos pés, com o corpo todo dilacerado pelas 40 menos uma chibatada que era 39. Jesus levou muitos açoites, sabe por quê? Porque naquela época batia-se numa pessoa 40 vezes, se batesse a 40ª vez, parava aquela sentença, mas eles nunca chegavam nas 40, chegavam na 39, eles começavam a contar de novo, 1, 2, 3, 4, até que eles realmente pararam, e Jesus já estava com seu corpo todo dilacerado, Jesus com os cravos nas mãos, com o corpo todo com uma febre hemorrágica dentro, Jesus com aquela coroa, com aqueles espinhos profundos aqui. E uma coisa interessante, que eu já preguei uma mensagem sobre isso, que diz que aquela coroa foi tecida de um ramo, né, de uma trepadeira com espinhos grandes, e diz que aqui na fronte do ser humano é o lugar mais sensível que você pode sentir dor, neste lugar aqui, realmente onde a coroa de espinhos de Jesus foi colocada. Então imagine quando colocaram a coroa, pegaram um caniço, não é? E bateram para fixar aquela coroa. Quanta dor ele sofreu no nosso lugar. Ele já sendo pendurado no madeiro, levantado no madeiro, o madeiro sendo colocado ali no meio, com os assaltantes, uma à direita, outra à esquerda, ainda pegaram aquela lança e o traspassaram, saindo sangue, saindo água. Mas segundo a palavra de Deus, naquele momento da crucificação, na sexta-feira, diz a palavra do Senhor, em Lucas 23:46, na hora nona, às 3 da tarde, Jesus diz uma palavra que marcou toda a história do cristianismo, e ele nos fez entender o que é a verdadeira Páscoa para nós, que somos os seus filhos e que representa no Novo Testamento. Ele diz assim: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E diz em Marcos capítulo 15:37, que ele dando um grande brado, que ele gritou falando esta expressão, não é? Ele então expirou e ali ele morreu. Depois de tudo isso, passado algum tempo, quando tiraram ele, foi um homem muito rico, chamado José de Arimateia. Ele foi à presença de Pilatos, pedindo o corpo de Jesus para sepultá-lo. Ele foi e comprou uma tumba nova, ele comprou um linho fino e branco novo, comprou as especiarias para embalsamar o corpo de Jesus, enrolou o linho fino, colocou as especiarias para tirar o mau cheiro do corpo, colocou dentro daquele sepulcro, fechou-se a porta e ali o corpo de Jesus ficou. A minha pergunta para vocês, já dando a resposta, vocês acham que este foi o fim de Cristo? Que este foi o fim, ele morrendo lá na cruz do Calvário? Talvez dentro da mentalidade do inimigo da nossa vida, do inimigo de Jesus, Satanás, Lúcifer, ali naquele momento, quando Jesus expirou, quando ele rendeu o Espírito ao Pai, consumou todas as coisas, havia acabado o plano de Deus pela humanidade, mas não, a morte de Jesus é o começo de uma grande vitória para a nossa vida. Sabe o que aconteceu? No sábado, que é o dia que os judeus celebram, o sábado de consagração a Deus,
de santificação a Deus, nada aconteceu. O corpo de Jesus permaneceu lá naquele lugar, o sepulcro fechado, com os soldados guardando e guardando muito bem para ninguém roubar o corpo de Jesus e para dizer que alguma coisa havia passado, porque Jesus estava pregando que ele haveria de ressuscitar depois da sua morte. Os discípulos, eu creio que a Bíblia nos mostra, estavam eles não desapercebidos, mas eles estavam sem saber o que fazer, eles estavam espantados pela morte de Cristo Jesus. Sábado passou, mas quando, segundo o judeu, um dia é contado desde o pôr do sol daquele dia até o pôr do sol do outro dia. Quando chegou do sábado, quando se deu o pôr do sol, para começar o primeiro dia para o judeu, que é chamado o dia de domingo. Para o judeu, o domingo é o primeiro dia, o sétimo dia é o sábado. Sabe o que aconteceu? Aquelas mulheres, uma mulher chamada Maria Madalena, o texto da palavra de Deus nos fala que Jesus, quando estava vivo, havia expulsado 7 demônios de Maria Madalena. Uma outra Maria, que pode ser a mãe de Jesus, que fala o texto bíblico, e uma terceira Maria chamada Maria Salomé. Elas 3 foram visitar, compraram especiarias no domingo bem cedinho, e quando elas chegaram na porta daquele sepulcro, não estavam mais os soldados, a pedra estava removida. Elas assustaram, entraram e olharam, e lá não estavam mais o corpo do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele havia, sabe o que? Ressuscitado no dia de domingo, no primeiro dia para o judeu, que é o dia de domingo. O corpo de Jesus não estava lá. Sabe por que não estava lá? Não é porque tinham roubado o corpo dele, não é porque tinham escondido o corpo dele, mas porque Jesus venceu a morte e ressuscitou. Ele tem a vida e tem o poder sobre a morte. Jesus ressuscitou. Se ele ressuscitou, eu quero aplaudir a ele nesta noite. Ele ressuscitou, ele está vivo, para a glória do nome do Pai. Mateus 28, 5 e 6 fala assim, escuta bem, Mateus 28, 5 e 6, mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, já ressurgiu, como havia dito. E aquelas mulheres saíram correndo, foram em busca dos apóstolos, e diz que eles não creram nela, eles ficaram assustados, não creram nelas. E esta mulher chamada, escuta bem, Jesus apareceu primeiro para Maria Madalena. Maria Madalena voltou e encontrou o Mestre Jesus ressuscitado. Onde está escrito isso, pastor? Marcos 16, 9. Ela foi a primeira pessoa que viu a Jesus. Olha que coisa interessante, o texto fala, quando houve a abertura dessa porta, olha que coisa interessante, que o anjo de Deus veio, Deus mandou o seu anjo, e pelo poder que estava na mão do anjo, ele removeu a pedra, e Jesus então, ele saiu do sepulcro. Então o anjo de Deus, que anunciou para aquelas 3 mulheres, que não estava ali Jesus, porque ele havia ressuscitado, ele removeu a pedra, segundo a ordem de Deus, para que o Mestre Jesus ressuscitasse. Aleluia! Para nós, irmãos, escuta bem, a ressurreição é considerado o ponto mais importante do cristianismo. Sabe por quê? Porque o cristianismo considera a ressurreição importante, porque há uma ligação entre o cristianismo, ou melhor, a ressurreição e a Páscoa. A Páscoa é ligada à ressurreição. A Páscoa é ligada à ressurreição.
ressurreição. A Páscoa, porque é a ressurreição no Novo Testamento, significa a ressurreição dos nossos sonhos, da nossa vida espiritual, da nossa família, dos nossos sentimentos, e ela é a ressurreição da alegria no nosso coração, porque Jesus ressuscitou, sabe para quê? Para libertar você e eu das garras do maldito pecado que nos leva à condenação, mas por causa do amor de Deus, na pessoa de Cristo Jesus, Ele ressuscitou para ressuscitar um novo homem, uma nova mulher dentro de você, para morar no céu com Cristo Jesus. Quem crê nisso, adore e glorifique o nome do Senhor Jesus. Páscoa para nós é ressurreição, ressuscita a nossa vida e nos traz a beleza da alegria de sermos nascidos de novo na pessoa maravilhosa de Cristo Jesus. Então, para confirmar a ressurreição, Jesus aparece primeiro a esta mulher chamada Maria Madalena, Marcos 16, 9. Depois, ele aparece a 2 dos seus discípulos, aonde a caminho deste lugar chamado Emaús, Marcos 16, 12. Aparece ali. Depois, isso tudo são provas da ressurreição de Jesus. Escuta bem, ele aparece a Cefas. Quem que é Cefas? Quem sabe quem é Cefas? Quem é Cefas? Já esqueceram, irmãos? Cefas é Pedro. Pedro, as crianças prestem atenção aqui. Pedro é o mesmo nome de Cefas. Ele aparece a Pedro. E aparece também depois aos 11. Isso está em Marcos 16, 14. Também 1 aos Coríntios 15, 5. 1 aos Coríntios 15, 5. Depois, olha que coisa interessante, isso tudo são testemunhas que viram a Jesus, não naturalmente como ele estava, como um ser humano, mas também como Deus, com seu corpo de homem, não, mas Jesus já ressuscitado com um corpo transformado. Depois, 500 irmãos viram a Jesus. Isso está em 1 Coríntios, capítulo de número 15. Eu quero pedir aos irmãos que coloquem 1 Coríntios 15 para nós podermos ler este texto. Depois que Jesus aparece, depois de ressuscitado, ele aparece a Tiago, ao discípulo chamado Tiago, e depois ele aparece a Saulo indo a caminho de Damasco. Também Jesus aparece outras vezes que a Bíblia nos mostra, mas esses são sinais mais visíveis que provam que Jesus ressuscitou e que pessoas puderam ver com seus próprios olhos quem era Jesus ressuscitado. Isso é motivo de alegria. Jesus ressuscitou, Ele está vivo para abençoar a sua igreja. Por isso que Páscoa significa livramento, proteção, mas também Páscoa é ressurreição de Jesus. Põe para mim a partir do primeiro versículo aí, no 15 de Coríntios, eu quero começar a ler. Põe para mim, eu vou ler lá. Olha aqui que Paulo escreve aos Coríntios: ora, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, o qual também recebestes, no qual perseverais. 2, está dizendo assim: pelo qual também sois salvos, que se é que o conservais tal como vou-lo anunciei, se não é que credes em vão. 3, está dizendo assim: porque primeiramente vos entreguei, que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo o que? As Escrituras, segundo o que está escrito em Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos para o próximo, que apareceu primeiro a quem? A Cefas, e depois aos 12. Vamos mais adiante? Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais vive ainda a maior parte dele, mas alguns já dormiram. Depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos. E por derradeiro de todos apareceu também a mim, Paulo falando, apareceu a mim como a um abortivo. Pode continuar. Vai lendo, vai passando para mim. Pois eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque
persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou sejam eles, assim pregamos e assim cremos. Vamos mais adiante, para vocês poderem entender. Ora, e se prega que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns entre vós, que não há ressurreição de mortos, mas se não há ressurreição de mortos, também Cristo não foi ressuscitado. Dá uma paradinha aí. Então, algumas pessoas falaram, olha, esse negócio de Jesus ter ressuscitado não existe. Principalmente de crer que morto vai ser ressuscitado no dia que Jesus vai voltar do arrebatamento. Então não existe ressurreição de mortos, não existe negócio de ressurreição. Então Paulo está ensinando ali sobre a questão da ressurreição no capítulo 15. Ele está mostrando que teve pessoas que viram Jesus e que o Evangelho prega sobre ressurreição. Que nós devemos crer que as pessoas vão ressuscitar também, assim como Jesus também ressuscitou. Olha o versículo 13, mais 13, volta aí. Mas se não há ressurreição de mortos, também Cristo não foi ressuscitado. 14. E se Cristo não foi ressuscitado, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Número 15. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, que ele ressuscitou a Cristo, a qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não são ressuscitados. Mais um pouquinho adiante. Porque se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. Pode continuar. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a nossa fé, e ainda estáis nos vossos pecados. 18. Logo também, os que dormem em Cristo estão perdidos. Então ele está falando, olha, então não tem mais esse negócio de salvação, de vida eterna, de esperança, de eternidade. Por quê? Porque quem morreu em Cristo, o que vai acontecer com ele? Vai continuar morto. Então vai ser em vão, não vai ter mais crença, não vai ter mais ressurreição, não vai ter negócio de vida eterna. Mas lá está dizendo, se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens o mais dignos de lascívia. Tem outra tradução que diz os mais miseráveis dos homens. Mas na realidade, se Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele também as primícias dos que dormem. 21. Porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Então aí está a prova para nós, irmãos. A ressurreição é verdadeira. Quem morreu em Cristo vai ressuscitar. Jesus Cristo ressuscitou. O Novo Testamento mostra para nós o que é a verdadeira Páscoa. A verdadeira Páscoa para nós é que Cristo ressuscitou. E se Ele ressuscitou, a nossa fé está viva, a nossa esperança está viva, a vida eterna nos espera. A promessa de Deus para nós de vir nos buscar é iminente, vai ser bem breve. Quem morreu em Cristo vai ser tomado por Ele. Por isso, nesta noite, continue crendo que o Novo Testamento, a palavra sobre Páscoa para nós é: Jesus morreu, mas Ele ressuscitou para que nós tenhamos novidade de vida. E nesta noite, se tem alguma coisa na tua vida morta, Jesus vai ressuscitar, Jesus vai trazer de novo, Jesus vai restaurar, Jesus vai fazer maravilhas da sua vida, porque eu creio, Ele ressuscitou para trazer novidade de vida. Ai, se Ele não tivesse ressuscitado, os discípulos perderiam, a igreja não tinha nascido. Em Atos dos Apóstolos, em todas as partes da Bíblia, eu vejo a mão de Deus maravilhosa, para nós podermos entender o plano de Deus. Lá em Gênesis, eu vejo que Deus se
sempre tem um começo de coisas novas para a nossa vida. Lá em Êxodo, eu vejo que Deus tem o que para nós? Que Deus tem uma partida das coisas velhas que passam para coisas novas. Se nós ajuntarmos os primeiros 5 livros, que é o Pentateuco, nós vamos perceber que Deus tem uma lei maravilhosa para a nossa vida. Se nós pegarmos na Bíblia também, aqui nos escritos chamados livros históricos, nós vamos ver que Deus deixa marcado a história. Nos livros poéticos, que Deus tem um novo cântico para nós. Se nós olharmos nos profetas maiores, nós vamos perceber que aquilo que eles profetizam é de um Deus que é maior do que a profecia deles. Nós percebemos que nos profetas menores, que Deus tem uma palavra, mas uma palavra que leva os servos deles a entenderem que se eles se humilharem, eles não vão provar do cativeiro. Eu percebo nos 4 evangelhos, mostrando Jesus que morreu, mas que ressuscitou para trazer a esperança para nós. Na Bíblia eu percebo também, quando eu vou lá para os escritos de Paulo escrevendo, recomendando nas chamadas epístolas paulinas, escrevendo, recomendando às igrejas, recomendando aos pastores que Jesus Cristo é o Senhor de cada vida. Nas epístolas gerais, eu percebo que aqueles escritores das epístolas gerais, sendo direcionados a partes do mundo, que Jesus vai alcançar todo mundo, que eu percebo em Atos dos Apóstolos, que Jesus tem uma grande obra para a igreja do Senhor. E quando eu olho lá para o Apocalipse, que Jesus é o quê? Que Jesus é a revelação divina para todos sempre, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Quem pode glorificar ao nome do Senhor? Por isso que eu amo a palavra de Deus, por isso que eu amo ao Senhor Jesus. Então, para nós terminarmos nesta noite, o que é Páscoa para nós? Lá no Antigo Testamento tem uma grande mensagem de Páscoa. Páscoa é livramento, Páscoa é o Senhor nos protegendo, Páscoa é Ele passando por cima. Deus passa por cima porque Ele não quer me ver, não. Deus passa por cima porque você está debaixo sendo protegido, mas Ele passa por cima porque você está debaixo sendo protegido, para poder fazer com que os teus inimigos sejam todos eles vingados pela justiça de Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Já no Novo Testamento é esta mensagem maravilhosa. Deus manda o seu filho ceiar com os seus no dia de Páscoa, e quando chega o seu filho sendo demonstrado como vitupério, como escárnio, como dor lá na cruz do Calvário, não é esta a mensagem que Deus tem para nós de Páscoa. Mas sabe qual é a mensagem? No domingo Ele ressuscita para coisas novas, ressuscita para coisas maravilhosas na sua vida, ressuscita, como Paulo está dizendo, ressuscita para trazer esperança ao seu coração, firmeza do evangelho que é pregado a você, e para que a tua fé esteja mais viva do que nunca. Meu irmão, não deixa os problemas da América, não deixa os teus problemas te matarem, mas faça com que a cada dia a fé em Cristo Jesus esteja presente dentro do seu coração, esteja viva dentro do seu coração. Faça com que a cada dia o que realmente esta ressurreição seja verdadeiramente viva dentro de você, viva para trazer novidade de vida dentro de você. Eu gostaria de orar com você, mas orar pedindo e agradecendo a Deus que continue nos livrando, que continue nos guardando, que continue nos protegendo, mas acima de tudo, olhando para Jesus, que Deus continue ressuscitando dentro de nós a verdadeira fé, a verdadeira vontade de servir a Ele, porque bem em breve, escuta bem, irmãos, quem morreu em Cristo será ressuscitado, e nós que estamos vivos, seremos transformados assim como eles, e vamos subir bem em breve para encontrar com esse Jesus ressuscitado. Jesus é a nossa esperança. Tem um corinho muito lindo que fala: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Conhece esse hino? É lá da harpa. Eu amo esses hinos que marcaram a história e que marcam a história. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Ele é o meu Redentor, Ele é o meu Salvador. Por isso não deixe de acreditar na ressurreição. Não faça como aqueles que na época de Jesus, não vendo Ele dentro do túmulo, alguns não acreditaram. Queriam ver Jesus ao vivo,
E eles não acreditaram que ele ressuscitaram, mas aqueles que continuavam dentro do coração, crendo na palavra que ele pregou, Jesus falou para nós, ele haveria de ressuscitar, eu creio. E aí ele apareceu para esses 500, para aquelas pessoas mais próximas, cheias de fé, e ele não está aqui, né, visivelmente na nossa frente, mas ele está pelo Espírito Santo confirmando em nosso coração. A verdadeira Páscoa da minha igreja é: eu ressuscitei, eu estou vivo, eu estou no meio da minha igreja, eu moro dentro do coração dos meus filhos, eu estou vivo para fazer com que os meus filhos caminhem vivendo nesta terra, mas bem em breve eu vou buscar aqueles que creem na minha verdadeira Páscoa, que é a Páscoa do Novo Testamento, na verdadeira ressurreição para a vida eterna, para a vida eterna. Quem tem certeza que Jesus ressuscitou aqui, fica de pé comigo e ore comigo nesta noite. Eu creio, já estou de pé, vou continuar de pé. Quem crê que Jesus ressuscitou, fica de pé. Quem crê que Jesus pode ressuscitar os teus sonhos, levanta as suas duas mãos para o céu e vamos fazer uma oração aqui nesta noite, uma oração entregando tudo no altar de Jesus, uma oração crendo que a Páscoa não é ovos de Páscoa, que a Páscoa não é uma festa só de comida, que a Páscoa não é uma festa qualquer de comércio lá fora, não. A Páscoa é importante para nós. Na sexta-feira, Jesus morreu. Sábado, permaneceu silêncio. Mas domingo, houve barulho na boca do túmulo. A pedra foi removida. O anjo de Deus apareceu. Jesus ressuscitou entre os mortos e está vivo. Hoje, neste dia maravilhoso, aqui está a igreja, uma partícula da igreja de Jesus, espalhada na face da terra. Neste número, nesta cidade, nesta rua, neste lugar, a igreja noiva do Cordeiro, crendo na ressurreição de Jesus e celebrando a Páscoa. Jesus ressuscitou! Jesus ressuscitou! Essa é a nossa Páscoa, meu irmão. Alegre-se, regozije. Você está passando algum problema? Escuta bem. Você está triste no teu coração? Fica assim, não sabe por quê? Porque o teu Redentor ressuscitou. Teu Redentor vive. Teu Redentor vive. Ora comigo agora. Senhor maravilhoso Jesus, estamos na tua presença para poder te agradecer que o Senhor é maravilhoso. Ora comigo, eu quero ouvir você orar, meu irmão. É só uma oração e nós vamos terminar. Senhor Jesus, queremos te agradecer. Tu és maravilhoso, Pai. Tu és o autor da nossa fé. Que significa Páscoa para nós? É um significado muito maravilhoso. Páscoa para nós significa a tua ressurreição, Jesus. Páscoa para nós é livramento lá no Antigo Testamento, mas nós estamos aqui como o apóstolo Paulo pregou. Se nós não cremos que Jesus ressuscitou, que é a ressurreição de mortos, a nossa fé é em vão, o evangelho que nós cremos é em vão. Mas nós estamos aqui para poder reafirmar o que o apóstolo Paulo leu. Jesus, nós acreditamos na ressurreição dos mortos, nós acreditamos na tua ressurreição, nós acreditamos na ressurreição da nossa velha vida sepultada para uma nova vida. Nós acreditamos que o Senhor vai ressuscitar os sonhos dos irmãos que perderam. Restaura, Jesus, restaura sonhos, restaura vidas, restaura famílias, restaura a nossa sorte, restaura almas dessa cidade. Faça maravilhas, que nesta semana, meu Deus, nós possamos pregar para as pessoas que Jesus morreu, mas que Ele ressuscitou. Ele está vivo para poder salvar o mais miserável pecador. Obrigado, Jesus. Obrigado porque a tua ressurreição trouxe certeza da pregação, da fé no nosso coração. Cremos em ti pela fé, cremos no teu amor. Nós te amamos, Jesus. Nós te adoramos. Tu és maravilhoso, tu és glorificado. Levanta a tua mão direita para o céu. Começa a agradecer pelas maravilhas de Deus que Ele tem feito por você, que Ele tem feito por causa de Cristo Jesus. Meu irmão, se Jesus não tivesse ressuscitado, você não estaria aqui nesta noite, sabia disso? Você não estaria aqui sendo restaurado pelo Senhor, mas porque Ele ressuscitou, porque Ele está vivo, você pode crer no amanhã, você pode ter esperança de céu, esperança de vida eterna, esperança de coisas melhores para você. Eu quero profetizar na tua
tua vida nesta noite. Jesus é a tua ressurreição. Quando você tiver, escuta bem isso, e nós terminamos esta noite passando pelo pior dos problemas da tua vida, eu quero te dar um conselho aqui nesta noite. Lembre-se da ressurreição. O meu Jesus ressuscitou e Ele está vivo. Ele vai ressuscitar aquilo que morreu na minha vida, aquilo que morreu, aleluia, na minha história, e vai trazer vida, e vida com abundância nesta área da minha vida. Eu creio, levanta a minha mão para o céu também, porque eu creio que o meu Jesus vai trazer vida e vida com abundância em áreas da minha vida que Satanás jogou a seta para trazer a enfermidade, para matar na minha vida. Nesta noite, Jesus, eu entrego tudo no teu altar, e eu creio que algo novo vai brotar na minha vida. A verdadeira Páscoa para mim, Jesus, é o Senhor na minha vida. Não há um outro Deus a não ser o Senhor. Não há outra rocha inabalável na minha vida a não ser o Senhor. Não há uma esperança para minha casa, para o meu casamento, para os meus irmãos, para esta igreja em Uster, para os meus irmãos em Cristo que estão aqui. Não há uma outra esperança se não for o Senhor vivo agindo na nossa vida. Jesus, haja por nós agora, meu Jesus. Entra nesta peleja agora, entra nesta causa, entra nesta luta, conserta o que está errado. Jesus, Jesus, nós não somos nada, nós não somos nada, somos como pó, mas no Senhor nós temos esperança, que do pó o Senhor vai levantar o necessitado, vai levantar o aflito, vai levantar o que está cabisbaixo, vai trocar a veste, vai dar uma nova vida. Eu creio, meu Deus, nesta noite, quem acreditar na verdadeira Páscoa do Novo Testamento, que é a ressurreição, vai ver a sua fé sendo ressuscitada, e ele vai ver milagres e maravilhas, porque tu és o Deus que faz maravilhas na nossa vida. Obrigado, Jesus, te entregamos esta noite. Abençoa o pastor Geraldo, a pastora Júnia, as crianças, dá uma semana de vitória para eles, dá uma semana de vitória para a igreja. Massori canta lá, Massori canta lá, Barraia. Senhor, muito obrigado por tudo. Eu te louvo, eu te agradeço. Coloca a vida de cada um dos membros desta igreja. Quero orar também pelo Anthony. Vem aqui, Anthony, te orar por você. Quero orar por esta criança também, meu Pai. Abençoar a vida do Anthony, Senhor, que está completando mais um ano de vida. Obrigado, Jesus. Cobre ele com teu sangue. Marca ele, Senhor, com a marca da promessa, da vitória para esta criança. Muito obrigado, Senhor, que ele possa ser uma criança abençoada aqui na escola, dentro da casa, para a vida dos seus pais, familiares, coleguinhas e amigos. Que ele seja uma bênção, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pode voltar para o seu lugar, Anthony. Nós oramos e entregamos tudo e todos nas tuas mãos, Jesus, para a glória do teu nome. Quem crê que Jesus ressuscitou e vai trazer uma viva esperança para você e para mim, dá uma salva de palmas para ele nesta noite. Oh, aleluia! Pode tomar o teu assento, por favor, no nome de Jesus.